A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos iniciar mais um estudo hoje para o nosso aprendizado da Bíblia Sagrada, tá bom? Hoje eu quero falar sobre as doutrinas da teologia. Por exemplo, muitas pessoas não gostam de falar isso, mas eu gosto de falar que é para que você adquira esse conhecimento. Muitas pessoas que falam, teologia, meu Deus do céu, teologia, eu que não quero saber. Teologia, irmão, não tem nada de ter medo de fazer teologia. O que é teos? Teos quer dizer Deus. Logia quer dizer estudo sobre Deus. Então, teologia, estudo sobre Deus. Então, a gente está estudando sobre Deus, tá bom? Quero falar hoje aqui sobre algumas doutrinas do estudo sobre Deus que você precisa entender, tá bom? Hoje eu vou falar sobre bibliologia. Bibliologia é uma das doutrinas que é dado no curso teológico. Esse curso você só aprende no curso teológico. Na igreja ninguém prega isso, tá bom, irmão? Mas aqui você vai aprender de graça. Hoje eu vou falar bibliologia. A Bíblia é sua instrutora. Mas eu só vou dar alguma introdução de algumas disciplinas da teologia para que quando você ouvir pregador pregar lá, você não fica, o que aquele pregador está falando? Então hoje você não vai ter mais dúvida, tá bom? Bibliologia é a doutrina das escrituras. É tanto que o nome Bíblia não tem dentro da Bíblia. Esse nome Bíblia só tem na capa. Na capa. Então o nome Bíblia ou a palavra Bíblia significa Biblion. Biblion, que é derivado do grego. Isso é derivado do grego, que quer dizer rolo ou livro. Rolo ou livros, ou coleção de pequenos livros, tá bom? Outra coisa que você, quando ouvir, não vai ficar mais perdido é, quando alguém falar no púlpito a doutrina de Deus, sabe o que é a doutrina de Deus? É estudar a existência de Deus, estudar a existência de Theos. Theos quer dizer Deus. Cristologia é a doutrina de Cristo. O que você vai estudar na cristologia? Você vai estudar sobre Cristo. Você vai estudar sobre o significado de Cristo ter vindo à carne. Você vai estudar a humanidade de Cristo, tá bom? Isso se chama cristologia, é a doutrina de Cristo, que aqui também você só vai estudar essa doutrina no curso teológico, tá bom? Cristologia. Outra coisa, antropologia. Fale comigo aí, antropologia. Aí você vê o pregador falando assim, hoje eu vou falar sobre antropologia. Você fala, o que é isso? O pregador está me xingando? Mas hoje você vai saber. Sabe o que é antropologia? É a doutrina do homem. Antropologia é estudar sobre o homem, é estudar sobre você, sobre mim, sobre nós. Tá vendo como é fácil? Então, antropologia é a origem do homem, tipos e teorias evolucionista, é a evolução ateísta, vai falar das ciências. Então, a antropologia fala a doutrina do homem, que diz como veio da explosão, veio do macaco. Então, antropologia, quando você ouvir alguém falar a palavra antropologia, você fala, já sei, é a doutrina do homem, tá bom? Armatiologia. Quando você vê o pregador falar armatiologia, você vai saber a partir de hoje. A armatiologia é a doutrina do pecado, é estudar sobre o pecado, é a origem do pecado, tá bom? A armatiologia é estudar sobre a origem do pecado lá no Éden, onde se iniciou, tá bom? Eclesiologia, outra coisa também. Meu Deus, o que é que esse pregador está falando? Eclesiologia está me xingando. Eclesiologia quer dizer a doutrina da igreja. Eclesiologia é estudar sobre o significado e conceito da igreja, tá bom? É estudar o significado do conceito da igreja. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Escatologia é estudar arrebatamento da igreja, julgamento, tá bom? Então, essas são as doutrinas. Angelologia é estudar também sobre os anjos. Deu para você pegar aí? Só benção, só vitória. Agora vamos lá. A estrutura da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Ao todo, 39 com 27, 66 livros. Foi escrita por 40 escritores em lugares diferentes. Eles não se viam. Um escreveu uma parte aqui, outro escreveu outra parte no outro país onde eles estavam, e o Espírito Santo ia transmitindo a revelação que a Bíblia teve uma unificação maravilhosa. Levou 1.600 anos, 16 séculos, levou 16 séculos para ser escrita a Bíblia. Então, por 40 escritores, pescadores,
pregadores, escritores, teólogos famosos, vários homens fez parte da escrita da Bíblia. Até aí tá tudo bom? Só benção? Vamos lá. Outra coisa, a estrutura da Bíblia. Isso aqui também é importante. Divisão em partes principais, são duas. A Bíblia tem duas divisões em partes principais, que são duas, Antigo Testamento e Novo Testamento, ok? Antigo e Novo Testamento. Aí agora a gente vai aprender uma coisa que é importante. Vamos dividir a Bíblia agora em versículos. A Bíblia tem 31.127 versículos. A Bíblia tem 31.127 versículos, ok? Aí vamos lá. A Bíblia tem em capítulo 1189 capítulos. Em capítulo 1189 capítulo, 31.173 versículos e 1189 capítulo, ok? Vamos lá para a sua divisão. A divisão que eu falei 1119 versículo, mas é 31.173 versículos. Vamos dividir os 31.173 versículos por 2. Para o Antigo Testamento fica 23.214 versículos, porque tem 39 livros, ok? Tem mais livros. Para o Novo Testamento, na divisão dos 31.173 versículos, fica 7.959 versículos para o Novo, 7.959 versículos para o Novo e 23.214 para o Antigo, que ajuntando tudo dá 31.173 versículos. Agora, capítulo nos 66 livros, 1189 capítulo, na divisão em capítulo fica 929 capítulos para o Antigo Testamento e fica para o Novo Testamento 260 capítulos. Deu para entender? Beleza? Só benção? Vamos, que tem muita coisa para a gente aprender aqui em nome de Jesus. A Bíblia foi dividida em capítulo em 1250, depois de Cristo, por Hugo. Foi dividida por Hugo em 1250 em capítulo. E qual foi a divisão da Bíblia em versículo? Qual foi a época que a Bíblia foi dividida em versículo? A Bíblia foi dividida, o Antigo Testamento foi dividido em versículo no ano de 1445. Ano 1445 foi dividido em versículo o Antigo Testamento. E no ano 1551 foi dividido o Novo Testamento em versículo por Robert Esteves, no ano 1551, dividiu o Novo Testamento em versículo. Aí você fala, por que a Bíblia teve divisão em capítulo e em versículo? Porque a Bíblia, quando foi escrita, não tinha capítulo, não tinha versículo. Eu esqueci de falar o nome do escritor que dividiu o Antigo em versículo. O escritor que dividiu em versículo o Antigo foi o Rabi Natan. Rabi Natan dividiu o Antigo Testamento em versículo em 1445 e 1551 Esteves Robert dividiu o Novo Testamento em versículo, ok? Vamos, que Jesus é bom. Agora, toda dividida em capítulo e versículo, todos os 66 livros, 1555 foi dividido a Bíblia toda em capítulo e em versículo. Em capítulo e versículo, no ano de 1555, a Bíblia foi toda dividida aí, tá bom? Pela Vulgata Latina, foi dividida pela Vulgata Latina. Como não tinha capítulo e versículo, a Bíblia antigamente era difícil para entender, mas foi dividida assim. Agora a Bíblia tem as suas classificações no Antigo Testamento, que são divididas, o Antigo Testamento dividido em lei, história, poesia e profecias. Por exemplo, os 5 primeiros livros, às vezes a gente chama Pentateuco, ou chamamos da lei, porque os judeus têm para ele como os 5 primeiros livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento, os judeus têm como a Torá. A Torá são as leis dos judeus que eles têm para obedecer, que foi dado no capítulo 20 de Êxodo, lá você vai estudar, tá bom? Lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, 5 primeiros livros. História de Josué a Esté. Vamos lá? Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Neemias, Esté, Jó, Êxodo, Neemias
Esdras, Neemias, Esther. Esther de Jó, de Josué. A Esther são conhecidos livros de história, diga comigo, de Josué. A Esther, história. E de Jó, a Cantares de Salomão, poesia. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, poesia. Esses livros são os livros conhecidos de poesia, que são 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. Agora a gente tem os livros dos profetas maiores e os profetas menores. De Isaías até Daniel é chamado dos profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São os 5 livros que são Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São os 5 livros chamados dos profetas maiores. Os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os profetas menores. Não que eles são os profetas pequenininhos, são menores porque escreveram os menos livros. O Novo Testamento é dividido também em biografia, história, doutrina e profecias. Os 4 primeiros evangelhos são chamados sinóticos por causa da singularidade, porque eles escreveram as mesmas coisas. Se você ler em Mateus, vai falar de Jesus. Se lê Marcos, fala de Jesus, da crucificação. Se lê Lucas também, se lê João também. Então os 4 têm a singularidade, sendo que Mateus, Marcos e Lucas têm mais singularidade, mas João também se enquadra como os 4 sinóticos, tá ok? Só bênção, só vitória. Vamos lá. Doutrinas. A gente tem os livros de doutrina, porque depois do livro de João vem Atos. Atos fala dos atos dos apóstolos, dos acontecimentos dos atos dos apóstolos. Aí depois vem Romanos. Depois de Romanos, vem 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreu. Até aí são conhecidos como as cartas de doutrinas paulinas de Paulo, ok? Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 3 João e Judas são chamados de cartas universais que foram escritas universalmente para todos aqueles que leem e meditar. E Apocalipse é o livro da revelação, é o livro chamado da profecia, o livro que trata da revelação dos últimos acontecimentos, ok? Só benção? Agora vamos fechar aqui. Jesus está em toda a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, aqui eu vou encerrar. Em Gênesis ele é a semente da mulher. Em Êxodo é o nosso Cordeiro Pascal, Levítico é o sumo sacerdote, em Números ele é a rocha que foi ferida, em Deuteronômio ele é o profeta perfeito, Josué capitão da nossa salvação, em Josué capitão da nossa salvação, juiz, nosso libertador, nosso parente remidor. Em 1 Samuel é o profeta, em 2 Samuel ele é o sacerdote, glória. 1 Reis ele é sábio, 2 Reis ele é fiel. 1 Reis ele é sábio, 2 Reis ele é fiel, 1 Crônicas ele é o grande monarca, 2 Crônicas é o monarca que permanece, e Esdras ele é o grande escriba, e Neemias é o nosso restaurador, e Esté o nosso escape da morte, em Jó nosso redentor que vive, Jó capítulo 19 verso 25, em Salmos é o nosso pastor, em Provérbios e Eclesiastes ele é a sabedoria de Deus, em Cantares é o amado da nossa alma, em Isaías é o Messias prometido, em Jeremias o renovo da justiça, em Lamentação é aquele que chora por nós, em Daniel é o 4º homem da fornalha, em Oséias é o marido fiel, em Joel nosso batizador que batiza com o Espírito Santo, o Amós é o divino lavador, Obadias é o nosso salvador, em Jonas o grande missionário, Miqueias libertador divino, e Naum é o juiz das nações, Abacuque é o Deus da nossa salvação, Sofonia o seu zeloso, Ageu é o desejado das nações, em Zacarias é a fonte purificadora, e Malaquias ele é o sol da justiça. Agora a gente chega no Novo Testamento, em Mateus ele é o rei dos judeus, em Marcos é o servo de Deus, glória a Deus, aleluia, em Lucas é o filho do homem, João filho de Deus, em Atos é o Senhor ressurreto, em Romanos é aquele que nos faz mais do que vencedores, 1 Coríntios é o Senhor das nossas vidas, 2 Coríntios é o nosso conforto, Gálatas é o libertador do jugo da lei, nos liberta do jugo da lei. No livro de Gálatas ele aparece como o libertador do jugo da lei, em Efésios é aquele que cumpre tudo em todos, em Filipenses é o modelo da humanidade, Colossenses é a plenitude de Deus, em 1 Tessalonicenses é aquele que vem arrebatar a igreja, em 2 Tessalonicenses é aquele que vem para julgar os ímpios,
Deus, em 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo é o único mediador entre Deus e os homens, em 2 Timóteo é o nosso modelo, ele é o nosso modelo, Deus é o nosso modelo, Tito é o nosso exemplo, em Tito Deus é o nosso exemplo, Filemão, nosso Senhor e Mestre, em Hebreus é o nosso intercessor junto ao Pai, em Hebreus, Tiago é o nosso modelo singular, em 1 Pedro é a angular pedra da nossa fé, a preciosa pedra angular da nossa fé, em 2 Pedro ele é nossa força, 2 Pedro é nossa força, 1 João nosso advogado junto ao Pai, nós temos um advogado junto ao Pai, em 2 João ele é a verdade, em 3 João ele é o caminho, em Judas ele é o protetor, em Judas, em Apocalipse ele aparece no livro de Apocalipse, no capítulo 19, verso 11, João disse, eu estou tendo uma visão. Qual é a visão, João? Eu vejo o meu Senhor, antigamente eu vi ele assentado, antigamente ele veio à terra, recebeu uma coroa de 72 espinhos cravada no seu crânio, sangue derramando pelo seu corpo. Quando ele veio a primeira vez, ele andou sobre um jumentinho, quando ele veio a primeira vez, recebeu uma túnica, uma veste simples para vestir, mas João diz agora, eu vejo ele assentado em um cavalo branco, Apocalipse capítulo 19, verso 11, e João diz, eu vejo ele assentado em um cavalo branco, ele agora não tem coroa, ele tem diadema que é superior à coroa, ele está com o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele é poderoso, leão da tribo de Judá, eu vejo meu Senhor exaltado, vindo em glória, no livro de Apocalipse, ele aparece como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele é o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? É o nosso Deus majestoso e poderoso. Você que assistiu esse vídeo e você crê, receba o renovo aí. Se você crê, receba a tua vitória. Deus visita o teu lar agora, Deus visita a tua casa, o arrebatamento vai acontecer, as bodas do Cordeiro já está preparada, Deus vai arrebatar a sua igreja, ele está vindo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Alabaia Shúria Mandarai, Alabaia Shúria Mandorebaia Chorebaia Xandarabaca Alabaia Xéria, Duribidarabaia Chore Mandorebaia Shai. Que Deus te abençoe. Amém. Fico com Deus, a vitória é nossa em nome de Jesus.